Bom, eu nunca pensei que logo no início do meu mandato eu iria enfrentar uma luta tão difícil dentro da Assembleia Legislativa. Entender que não é uma missão nossa, a gente vai liderar com coragem, com amor. Quando a gente está falando de crianças pequenininhas, 4, 5, 6, 7 anos, que eles estão começando a formar a sua opinião, você acha justo que alguém chegue para ela e diga: olha, é assim que funciona, teu pai e a tua mãe estão errados e tu não nasceu menino, te vestem de menino por quê? Você diz que é menino por quê? Você corta o cabelo como menino por quê? Gente, isso é um assédio moral, é uma agressão ao indivíduo. A Constituição diz, no artigo 226, que a família é a base da sociedade e tem especial proteção do Estado. Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os seus filhos menores. Escola é lugar de ensino e conhecimento e não de doutrinação. Muito obrigada. Tudo aquilo que eu falei na minha campanha, que eu trabalhei, que eu estava vendo acontecer no Brasil afora e em algumas escolas aqui no Rio Grande do Sul, se revelaram num projeto de lei vindo do Poder Executivo e foi apresentado em 2015. Eu não sabia que aquele projeto já estava na CCJ. Quando eu descobri, ele já estava em processo de ir à votação. E foi muito uma coisa assim do Espírito Santo. Eu cheguei em casa, eu abri meu Facebook no celular e apareceu a notícia de que determinada parlamentar era a relatora do Plano Estadual de Educação. Entrei no site, baixei o projeto, comecei a dar uma olhada, liguei para o meu assessor jurídico e como eu já tinha um pouco do conhecimento do que eu vinha estudando já há alguns anos antes de me eleger, sobre o quanto as leis estão interferindo na vida do cidadão, mais do que somente na economia e em temas de políticas públicas, mas principalmente na educação da família, na educação dos filhos, nessa interferência do Estado sobre a família, e fui estudar o projeto de lei. Foi quando me deparei com questões, tanto na lei como no anexo da lei, muito preocupantes da forma como estavam impostas, revestidas assim fortemente de uma ideologia que vem contra o que a gente pensa sobre criação de filhos, sobre educação e até mesmo contra a ciência. Observações, por exemplo, dentro do projeto de lei, aonde os professores e as escolas deveriam fazer palestras questionadoras da heteronormatividade. Quer dizer que ser hétero deve ser questionado agora. Pontualmente, ao analisar o texto, nós encontramos em torno de 66 vezes falando sobre sexualidade, sobre identidade de gênero, homossexualidade, sobre heteronormatividade, assuntos muito, muito polêmicos. Embora a gente respeite quem queira viver a sua identidade de gênero e a sua construção do jeito como pensa, como imagina que seja, nós só entendemos que não pode ser incluído num plano de educação como uma política de educação e uma imposição para todos da mesma forma, ainda mais quando se trata de crianças, porque o plano de educação, eles estavam tratando de crianças a partir dos 4 anos de idade. E eu entendo, e a família gaúcha entende, que isso é de direito da família. A própria Constituição do nosso país entende que é de responsabilidade da família a educação dos filhos, inclusive em relação às suas crenças e à sua cultura. Agora, não faz parte do fundamento da escola educar, nem criar crenças e nem mudar a cultura da família. Isso é responsabilidade dos pais. A gente sabe que a gente é muito taxado. E qualquer coisa que você fale, defenda os seus princípios, você é taxado de homofóbico, de conservador, de preconceituoso, disso, daquilo. Alguns já vêm polemizando. É porque vocês são contra o homossexual. Ninguém é contra o homossexual. Eu tenho amigos homossexuais. A mim não compete julgá-los. O que nós não aceitamos, e é pelo que eu luto, é que a verdade do outro seja imposta a mim. Eu não preciso entender, eu não sou obrigada a entender.
Então, se a gente prega o respeito, se a gente prega a igualdade, tem que ser bom para os dois lados. Fica feio ficar taxando um de preconceituoso porque ele não concorda, porque ele não pensa da mesma forma, do mesmo jeito. Se é que pregamos liberdade de pensamento, de expressão, precisamos aprender como sociedade a pensar dessa forma. E aí acontecem aquelas coisas que a gente não consegue compreender, assim, e só compreende porque a gente acredita num Deus que está acima de todas as coisas. Porque eu passei toda a noite estudando aquele projeto de lei. E quando eu chego na Assembleia Legislativa, chegaram no meu gabinete logo após mim 3 jovens. E eles perguntaram, e nós gostaríamos de saber e falar com a senhora sobre o Plano Estadual de Educação. Até então a gente não tinha falado com ninguém sobre aquilo, e eu pude conversar e trocar ideias com eles. E elaborarmos um plano estratégico para a gente poder conversar com os outros parlamentares. Nós pedimos ajuda ao arcebispo Dom Jaime Spengler, que nos ajudou, conversou com o secretário de Educação, com o governador do estado, que foram sensíveis e entenderam a importância de simplesmente fazermos um plano estadual de educação que obedecesse à lei federal, que era o Plano Nacional de Educação, com a retirada da conhecida e famosa ideologia de gênero. Ela está bem mais presente do que muitas pessoas imaginam por aí. Nós que temos acompanhado os nossos filhos sabemos da grande luta que é educar os filhos hoje nos princípios cristãos, nos princípios da família, em um mundo tão corrompido. A ideologia de gênero vem dizer que a pessoa pode ser qualquer coisa que ela quiser, conforme o pensamento dela, a cabeça dela. Agora, você não pode impor a mim essa verdade e, mais ainda, impor essa verdade aos nossos filhos na escola, no momento em que eles deveriam estar aprendendo português, matemática, ciências, a ciência como ela é estudada, a história, a geografia. Nós tivemos todo esse cuidado e essa atenção e fomos vitoriosos. Já foi rejeitado, a população organizada, a sociedade foi falar com os deputados, foi para cima dos deputados e conseguiu retirar essa questão de ideologia que cria toda essa polêmica que nós estamos vendo aqui. Se não tivesse acontecido essas mudanças, por exemplo, hoje dentro das escolas, palestrantes ou professores poderiam estar questionando o porquê um menino escolheu ser hétero ou porquê uma menina escolheu ser hétero. As crianças recebendo cartilhas, inclusive com orientação de sexo oral, sexo anal e aí por diante. Banheiros unissexes é uma tendência e tem muitos pais constrangidos porque não querem que a filha, por exemplo, entre no banheiro e esteja o menino usando o mesmo banheiro que ela ou vice-versa. São coisas que estão batendo na nossa porta. Nós precisamos preservar o direito dos pais educarem os seus filhos, precisamos preservar o direito da criança, precisamos cuidar as legislações que estão vindo pela frente. E muito além disso, nós precisamos estar atentos, porque no Brasil querem legalizar a pedofilia e há um forte trabalho em relação a isso. O trabalho não para por aqui, nós vamos continuar atentos e aqui ela tem voz, aqui ela fala, aqui ela representa a tua família. Chega lá!